Olá, sejam muito bem-vindos no podcast Entre Nós. Esse é o nosso lugar para trocarmos sobre transformação digital e engajamento de comunidades. Eu sou Raquel Sodré, CEO aqui da Nós Comunidades, e estou super feliz por entrevistar hoje um empreendedor que eu já admiro a longa data, tem muito tempo já, e tem uma história para nos ensinar muito sobre tecnologia, transformação digital e experiência de marca. Neto, Walter Galvão, seja muito bem-vindo. Obrigado, Raquel. O convite da Raquel é uma intimação, impossível recusar. É um prazer estar com você mais uma vez. Acho que o papo vai ser super legal. Muito bom, eu vou falar, irrecusável não é pelos docinhos, né, que você já viu do Não, final. a Raquel estraga todas as nossas dietas, né? Mas tudo bem, faz parte. Fica pro final aqui. Mas, Neto, é um prazer ter você aqui. Para começar, quero que você conte um pouco da sua trajetória. Mas entre nós aqui, o que a gente gosta muito, quais são os principais aprendizados, perrengues ou lições que você teve ao longo dessa sua jornada também? Putz, é legal esse tipo de pergunta porque eu estava até comentando numa reunião agora há pouco aqui e eu comentei com os meninos, falei, deixa eu fazer um desabafo de empreendedor. Empreendedor, você olha, tem dia que você fala assim, caramba, é muito fácil conseguir. Aí no outro dia você olha, caramba, é difícil demais. Cara, é muito fácil acertar. Nossa, é muito difícil acertar. Porque de fato é uma montanha russa. E no final é um acumulado de aprendizados, de erros. O meu esforço tá sempre em tentar não apanhar na mesma esquina. Tá tudo certo errar, mas que a gente erre novos erros. Então assim, ao longo da minha trajetória empreendedora, que são 12 anos aí empreendendo em vários negócios, eu já errei demais e eu acho que a gente pode compartilhar um pouquinho aqui de algumas coisas ao longo do nosso papo, mas para mim o importante é como eu aprendo com os erros e principalmente, ou melhor ainda, se for com o erro dos outros. Ou seja, quando você troca figurinha, quando você está sempre conversando com outros empreendedores, você consegue tentar aprender com erros deles para não precisar repetir com você, né? E aí no final do dia, como tudo na vida, empreender é um empilhamento ali de aprendizados, de sucesso e fracasso. As pessoas só vão lembrar do que deu certo. Isso é como tudo na vida. Então, o Neto lá da Oasis e tal, mas não lembra várias outras coisas que eu fiz, como eu aprendi, batendo cabeça. Por exemplo, eu tenho um negócio que eu fundei que é super legal, e ainda existe, tenho orgulho de ter participado da concepção, que é a Clínica do Bem, que tinha uma clínica médica popular, que tinha um propósito super bacana de entregar saúde, qualidade de serviços no mercado de saúde para uma população de baixa renda, que tinha o Dia do Bem, que fazia atendimento voluntário, enfim. Só que ali, por exemplo, eu aprendi muito que, como a gente fala lá na roça, o que engorda o porco é o olho do dono. E a gente chegou a um momento, a gente construiu a Clínica do Bem sem ter de fato algum dono ali de perto construindo e tal. E o negócio precisa de olhar, a gente precisa ter foco. Então não adianta achar que eu vou conseguir dar conta de tocar 1000 coisas, porque não vai. A energia, ela é extremamente importante, ela é finita. Então, assim, a gente acabou vendendo a Clínica do Bem depois, a Clínica do Bem tá indo super bem hoje, porque tem um dono ali tocando e tal, e eu fico super feliz, mas eu aprendi muito com isso. Então hoje eu penso 2 vezes se eu tenho ou não tenho condição de tocar algo, assumir um desafio, enfim. E eu acho que é uma lição muito, muito assertiva que eu tive, dentre várias outras. Empreendedor desde sempre, né? Então você já mudou para outros segmentos. Eu já fiz coisa demais, Raquel. Eu comecei, assim, eu tenho a veia empreendedora desde a minha família. Meu avô foi super empreendedor. Eu sou Walter Galvão Neto. Herdei o nome e o DNA empreendedor, eu acho. Que o Walter Galvão, o original, era super empreendedor. E aos 15 ou 16 anos eu abri uma locadora de videogame na minha cidade. Na época tinha lançado o PlayStation 2, era muito caro ter um videogame em casa. Eu mesmo não tinha. E aí eu peguei uma lojinha na cidade, aluguei a lojinha baratinho e consegui dinheiro, nem lembro mais como, e comprei 4 videogames, 4 Playstations financiados e vendi a hora compartilhada. O que a gente fala muito hoje de economia compartilhada, lá atrás eu apliquei isso e tive 2 anos esse negócio, dos 15 aos 17 mais ou menos, e fechei porque eu estava no 3º ano do colégio e eu precisava passar no vestibular, que meus pais não tinham condição de pagar
uma universidade particular para mim, então eu tinha que passar. Então, nessa época, eu acabei fechando, vendendo os videogames e tal, mas ali foi minha primeira iniciativa empreendedora, já tinha essa semente. Tanto é que, quando eu fui fazer vestibular, eu tinha nota para passar num monte de coisa, mas eu fiz Enem, eu peguei o primeiro ano de Enem. Tô velho. Aqui que a gente vê. Aqui que a gente entrega a idade. Mas eu já sabia que eu queria fazer administração de empresas. Eu já sabia que eu queria empreender. Era uma definição que eu tinha desde a adolescência, bem pelo DNA. E aí já fiz várias coisas, mercado de logística, saúde, mercado imobiliário, que eu gosto muito, mas a minha veia acaba sendo a inovação, trabalhar com experiência. Eu sou apaixonado por experiência, seja ela digital ou não, e é aonde eu me encontrei. E antes até de eu te perguntar de uma grande virada que eu sei da sua vida, assim, recente, que diz muito sobre esses próximos passos, tem algo em comum desse Walter nas diferentes experiências que você Empreendedoras? vê? Tem, porque eu amo tirar as coisas do papel. E eu acho que essa é uma característica muito forte de um empreendedor. Sim. Eu gosto de colocar as coisas de pé. Eu gosto de sonhar com coisas e materializá-las depois. Eu acho que uma das principais características de um bom empreendedor é a capacidade de fazeção. Eu falo isso sempre, essa palavra não existe, mas para mim ela precisa nascer para representar um pouco desse DNA de empreendedor. Só que, por exemplo, eu preciso de características complementares, porque eu sou o cara que põe de pé, que tira do papel, que sonha para onde vai, mas eu preciso de alguém ali atrás costurando e segurando os vasinhos que vão balançando no meio do caminho do negócio, né? Então, não é à toa que eu tenho um perfil muito complementar ao do Gilson e que a nossa dupla funciona sempre muito bem, porque eu coloco de pé, eu sou muito sonhador, o Gilson é mais razão, mais organizado e tal, e ele consegue organizar as bagunças que eu faço. Então, eu acho isso muito legal. E essa característica, ela está sempre presente na minha vida. Tá? Se eu tiver uma ideia hoje, eu não fico... eu não sou o cara do planejamento, ficando testando... eu não fico planejando meses e tal. Cara, eu prefiro fazer um negócio pequenininho, validar a hipótese e ver se vai, se não vai, se dá certo, se não dá, do que ficar meses na planilha elucubrando, porque para mim papel aceita tudo. Sim. Eu prefiro testar, fazer na prática para ver se dá certo ou não. Óbvio, tentando minimizar riscos ali, enfim. E muitos passos de coragem, sei que você já deu, e até te levou à venda para Alpargatas, depois da empresa. Hoje vocês fazem parte do board da Alpargatas, enfim. Me conta como que foi essa virada, esse olhar de passo de coragem, mas principalmente, qual foi o principal desafio de vocês nesse momento? No momento de venda do negócio? De olhar, acho que até o antes, do olhar e falar, é por ali que a gente vai, é por ali que eu vou dar esse passo. E teve algum desafio no meio disso? Então, eu tenho que confessar que não houve uma escolha pelo caminho, tá? O ponto, falando um pouquinho da IOASE, para quem não conhece, a IOASE é uma empresa de transformação digital que ajuda grandes corporações a passarem por esse momento de transição de transformação digital, ou acelerarem a transformação, ou trazer tecnologia e inovação como vantagem competitiva para o negócio. Mas ela não foi sempre assim. Então eu conto que quando a gente fundou a IOASE, a gente passou por algumas ondas do negócio que foram guiando até aonde o negócio é hoje, e vai passar por outras várias. A primeira, a gente começou desenvolvendo aplicativos mobile para startups. Lá em 2012, quando o mobile chegou no Brasil e tal, a gente começou a desenvolver para outras startups porque a gente não tinha um produto. E na época era sexy ter um produto. A gente começou a procurar produto, mas não tinha. E a gente precisava achar um produto para construir. Mas enquanto a gente não tinha, a gente começou a desenvolver aplicativo para as outras startups porque a gente precisava pagar as contas. A verdade é essa. Não, eu sei de várias startups que fizeram. Várias. Vocês. E a gente acabou virando uma referência e a gente viu que a gente era bom nisso. Então a primeira grande onda da IOASE foi se posicionar como uma boa empresa de serviços mobile. Tá? 2 anos depois, e a gente atendendo as startups e que são nativas digitais, já são aficionadas por experiência e tal, a gente pegou muito desse DNA. E a gente percebeu que a gente não tinha que estar morrendo abraçado com o mobile. A gente tinha que estar onde o usuário estivesse. Opa, se o usuário está no telefone, a gente tem que estar no telefone. Se ele está no computador, a gente tem que estar no computador. Se o cara está no totem, a gente tem que estar no totem. A gente tem que estar onde o usuário estiver
de acordo com cada tipo de produto. E até então a gente só fazia mobile. Então a primeira grande virada nossa foi ir para multitelas. A segunda virada foi quando 2015 ali estava tendo uma onda das grandes startups americanas ganhando espaço e tal, e as grandes corporações se assustando e não sabendo para onde ir, ou seja, começou aquele movimento de transformação digital, a gente percebeu que o nosso negócio era com essas grandes corporações do que com as startups. A gente agregava muito mais valor com essas grandes corporações, ajudando nesse movimento, do que com pequenos negócios, startups que estavam ali. E aí a gente fez essa grande virada, que eu acho que foi um divisor de água para o nosso negócio, e a gente começou a crescer. A gente começou a ganhar corpo e a gente era provavelmente o único player do meu mercado que não tinha passado por nenhuma rodada de investimento, nenhum tipo de aquisição, nada do tipo, porque eu e o Gilson construímos um negócio para perpetuidade. A gente construiu um negócio para ser nós. Não tinha ambição de levantar dinheiro com fundo, de vender um percentual para um VC, nada do tipo. A gente nunca pensou em vender um negócio, a gente construiu um negócio para dar resultado. E é legal que com esse instinto de sobrevivência, o negócio sempre deu resultado desde o D0. A gente foi dando passo a passo. E aí, quando chegou a pandemia, eu acho que a pandemia, ela evidenciou, ela emergiu, escancarou a necessidade de digital dentro das grandes corporações de forma mais latente. Né? Porque por mais que as empresas começavam a se movimentar antes, não era uma necessidade real escancarada, e com a pandemia isso foi uma necessidade. E aí, nós estávamos no lugar certo na hora certa pelo seguinte contexto: a gente era o vetor da transformação dessas empresas. Então, a gente passou a ser muito assediado ali no início de a pandemia estourou em março de 20. Lá a gente viveu o caos março, abril, maio. Acho que tem um negócio muito legal de pessoas que no meio do caos, vários clientes cortando o projeto, tava todo mundo assustado, sem saber o que fazia. A nossa definição foi: a gente não demite ninguém, foca em pessoas. Mas acabou que logo em maio, junho, todo mundo já queria contratar de novo, porque descobriram que o mundo ia ficar assim por muito tempo e que precisava de digital, enfim. E aí a gente começou a ser bastante assediado, tanto por fundos, como players estratégicos, enfim, todos os contextos que você pode imaginar. E foi aí que a gente percebeu que estava na hora de fazer um movimento. Então não houve um planejamento para dar esse passo. Esse passo aconteceu de forma natural. E a gente passou por um processo que a gente conversou com muitas empresas, enfim, foi algo muito estruturado pelo time, e a gente fica super feliz de ter feito a escolha de seguir com o Grupo Alpargatas, porque não é à toa a marca brasileira mais amada no mundo, onde você vai, você vê Havaianas, é um motivo de orgulho, brasilidade de Havaianas, e a gente foi muito feliz na escolha. Não, e é bacana que a gente fala muito sobre tecnologia para todos os setores e todos os tipos de empresa que hoje precisam. Então, existe alguma limitação para alguma empresa que não precise ou de uma transformação digital, se ela ainda não é digital, ou tecnologia como um dos pilares principais dela? Você acha que tem algum setor que foge disso? Assim, a Oasis hoje continua atendendo o mercado. E é legal que a gente atende todo tipo de indústria que você vai imaginar. Legal. Indústria de tinta, indústria mineradora, elétrica, varejo, bens de consumo, tudo que você imaginar. Na verdade, e aí falando de transformação digital, a gente está vivendo uma etapa posterior ao movimento de transformação digital, mas daqui a pouco eu falo. Mas falando de transformação digital, a gente viveu uma mudança que era TI, tecnologia, como um suporte, um back-office para as companhias. E com o surgimento das startups e internet, eu acho que todo o contexto de mundo, a tecnologia passou a ser vantagem competitiva. Ela passou da área de suporte para a área de negócio. Continua vários itens de tecnologia como suporte. Você continua precisando emitir uma nota fiscal, você precisa ter lá seu RP, coisas desse tipo. Mas como eu uso tecnologia para gerar vantagem competitiva para o meu negócio, seja ele qual for. Então, é indiscutível, independente da intensidade, é indiscutível a necessidade de se trazer tecnologia para o negócio. E aí, falando de Brasil, de 2015 até a pandemia, houve uma corrida super acelerada para esse movimento, porque negócios nativos digitais estavam tomando espaço. Você vê exemplos super conhecidos como o WhatsApp
que foi vendido lá com 15, 16 pessoas, tomar espaço das telefonias, coisas desse tipo. Então o mercado começou a correr atrás para se movimentar nesse sentido, falando das grandes corporações, e isso veio esse movimento de transformação digital. Quando é feito um movimento desse de forma muito acelerada, ele é feito a qualquer custo e de qualquer forma, porque naquele momento a fotografia importava mais a quantidade, a experimentação daquilo do que ganho de eficiência, porque não tinha a medida certa do que precisava e do que não precisava, né? Então houve um movimento muito alto, muita gente, tem que pôr muita gente em tecnologia, tem que pôr construção de produtos digitais, tem que testar, lançar produtos digitais, coisas desse tipo. Quando chegou a pandemia, escancarou que algumas fizeram bem feito, outras não, e houve uma corrida ainda maior. E pós-pandemia, quando o dinheiro baixou, né, veio guerra na Ucrânia, crise mundial, inflação e tal, acho que o varejo sentiu, o consumo e tal, a virada opa, transformação digital é sim importante, mas a partir de agora a gente precisa ser eficiente. Não adianta investir em 20 produtos digitais para ver qual que vai vingar, se é que vai vingar algum. Mas não, eu preciso olhar para quais eu tenho retorno no negócio, quais eu tenho eficiência, aonde está agregando de fato valor, porque o dinheiro está escasso. Então, a gente está vivendo uma onda agora muito importante, que é o pós-transformação digital, e como eu tenho ganho de eficiência com tecnologia, com inovação dentro do meu negócio. Porque o dinheiro ele já está mais escasso e a maturidade das empresas em relação a esse movimento está maior. E interessante isso que você falou da eficiência, porque eu sei o quanto a Oasis tem um lema em relação ao cuidado com as pessoas. E talvez quando a gente fala tanto de tecnologia, a gente volta sempre para um cerne que são quais são as pessoas que estão fazendo isso acontecer. Então eu queria te fazer uma pergunta que é: que tipo de tecnologia pode promover mais encontros, ou o que a gente precisa priorizar para aproximar tecnologia e pessoas? Muito legal esse olhar, Raquel, porque na verdade tecnologia ela é meio, ela é sempre meio. No final é sempre pessoas. A experiência ela precisa ser consumida, utilizada, vivida por uma pessoa. A construção do negócio dos seus colaboradores são pessoas. A tecnologia ela é meio. E as pessoas às vezes confundem isso. Elas ficam aficionadas por tecnologia, achando que a tecnologia é a ponta. E não, ela é só o canal, ela é só o meio, o vetor. Eu conto muito exemplo de que as necessidades não mudam, podem passar milhares de anos. Se você estiver na década de 90, debaixo de chuva, na Avenida Paulista, precisando pegar um avião, você tem a necessidade de ir para o aeroporto, concorda? De se deslocar. Na década de 90, você ia para a chuva e colocava o dedinho lá na rua. Hoje, você tem vários aplicativos que transformaram a sua experiência para atender aquela necessidade. Que é a mesma. Legal. Tá? E, sei lá, o homem das cavernas tinha necessidade de se alimentar e ir à caça. Hoje, nós estamos aqui gravando a hora do almoço e provavelmente vamos pedir um iFood, um Rappi, alguma coisa para a gente comer, e mudou a experiência para atender aquela necessidade. Mas repare que é sempre sobre pessoas. E aí, quando a gente olha para o olhar da organização, vou usar um termo em inglês aqui, que são os stakeholders, ou seja, todos os atores envolvidos, todos eles precisam estar bem sincronizados e bem atendidos e bem olhados. Você quer desenhar uma solução tecnológica, a gente ouve falar muito, precisa olhar o usuário, precisa olhar o cliente, seja ele qualquer um desses atores. A gente precisa estar com todos eles sincronizados, bem satisfeitos, bem atendidos. Repara, numa plataforma como um iFood, um aplicativo de pedidos ou um Uber, adianta eu ter o usuário final super bem atendido, com um aplicativo legal, e o motorista ou o entregador sem suporte, tal, ele não vai entregar, ou ele não vai completar a atividade dele da melhor forma, e aí a experiência como um todo vai ficar comprometida. Então, tem que ter um equilíbrio disso, e no final é sempre sobre pessoas. E as pessoas que consomem as marcas ali, acho que você tem um ponto interessante sobre experiências de marcas. Como que a gente entrega experiência de marca com tecnologia? Quais são casos? Eu sei que vocês atendem diferentes setores, como você citou, mas tem alguns exemplos que você possa trazer? Tem, claro.
Para diferentes empresas, né? Eu acho que a gente tem vários tipos de experiência. E quando a gente fala de experiência de marca, é legal dar um exemplo que a experiência da marca é a união de todas as experiências que aquela marca tem com o seu consumidor ali. Uhum. Eu brinco que se você entrar no site da Apple ou ir numa loja da Apple, você consegue bater o olho e falar, essa é uma experiência Apple. Quando você abre a caixa do iPhone, essa é uma experiência Apple. Uhum. Ou seja, não são diferentes experiências, aquilo tudo tem uma uniformidade. Então, quando a gente vai pensar em desenhar a experiência para uma marca, seja ela digital ou offline, ela precisa estar sincronizada. Adianta a experiência digital do iFood, de novo, eu dando exemplo do iFood de novo, do Uber, ser fantástico no aplicativo, mas o entregador não chegar com a comida? Não faz diferença. A minha experiência com a marca vai ser ruim, concorda? Exato. Então, a experiência é a união de todas elas, né? Então, acho que tem marcas que conseguem fazer isso muito bem, como a própria Apple, que ela pensa nos micro detalhes da experiência. Eu acho que a Oasis teve a honra de participar de várias construções de experiências super legais. Eu cito aqui o exemplo do Banco Inter, que foi um dos primeiros bancos 100% digital do Brasil, e a gente ajudou a desenhar, participou da concepção, participou de perto. Quando na época ainda se depositava cheque, você é nova, você não sabe, mas antigamente você tinha cheque de papel, sabe, Raquel? Eu trabalhei com cheque, meu filho. Sei. Feirante ali, ó, buscando. E aí, a gente criou uma funcionalidade na época de depósito de cheque, tirava a foto do cheque, legal. Porque o banco era um banco 100% digital. E aí, por exemplo, quando explodiu a pandemia, você vê o impacto. A gente devolvia tempo para as pessoas de não ter que ir ao banco. A gente, na época, criou o Interpag, que era o pagamento por QR Code, que hoje está super comum. Na época, era muito pouco difundido. E hoje existe o Pix, antigamente não existia. Enfim, então, coisas que a gente foi criando ali. Hoje tem um super app que você tem a sua conta, o seu dinheiro, e está tudo ali, todos os serviços para consumir, que entrega uma experiência de marca super bacana, que entrega tempo. O pai que consegue uma horinha com o filho porque ele deixou de ir no banco resolver um pepino com o gerente do banco, coisas desse tipo, tá? Então, eu acho que isso é muito legal. Eu tenho um outro caso de pandemia que, pré-pandemia, a gente estava desenhando uma plataforma de telemedicina. Na época era proibida no Brasil, mas inovação a gente constrói, depois a regulamentação chega. E a gente lançou ela para o Grupo Fleury na segunda semana de pandemia. Por coincidência, a gente não fazia ideia que ia ter uma pandemia, todo mundo sabe. E ela impactou a vida de milhares de pessoas que não precisaram se arriscar para sair de casa no meio do auge da pandemia. E esse tipo de coisa transforma a experiência e para nós dá um orgulho muito grande. Como eu falei há pouco tempo, a gente está falando de pessoas e aí o impacto disso é muito legal. Hoje na Oasis eu estimo mais de 50 milhões de pessoas usando algum tipo de tecnologia nossa. Isso dá um orgulho muito legal. Muita coisa. E quando a gente fala de pessoas, acho que a gente pode trazer uma palavra que é muito presente na vida que dá nós, né, entre nós, para esse ambiente, que é comunidades. Então, quero saber de você, assim, empresas. Você enxerga as empresas como comunidades? Ou as empresas com os seus clientes como comunidades? Tem uma ordem? Como que vocês estudam tudo isso até para construir essa experiência fluida? Então, para mim, comunidades é uma arma poderosíssima que as empresas têm para gerar valor e gerar engajamento, seja com seus clientes, seja com seus colaboradores, seja com seus stakeholders em geral, porque ela consegue estreitar uma relação de confiança, ela consegue estreitar e mostrar seus propósitos, e ela consegue se comunicar de uma maneira muito mais fluida. E só consegue isso hoje porque a gente tem tecnologias capazes de chegar na ponta. Sim. Quando a gente pensa numa marca que tem, sei lá, mais de 500 pontos de venda, e eu consigo pegar uma tecnologia, construir uma comunidade e entregar comunicação segmentada, assertiva, lá na ponta, para o vendedor daquela marca, no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, de forma segmentada e de forma que eu aproxime esse cara lá na ponta dos meus propósitos da marca, tem um poder fantástico. Da mesma forma que eu consigo dialogar muito mais com os meus clientes se eu uso esse conceito de
comunidade. Então, para mim, comunidade é uma arma poderosíssima e que hoje ela consegue ser muito bem usada porque tem tecnologias para isso. Não, e eu acho um ponto que você trouxe do olhar a rede de parceiros, então franquias, lojas espalhadas, mas hoje a gente já tem funcionários, né, colaboradores. Em quantos países que você tem colaboradores iOasis? Quantas cidades? Países eu não sei, mas eu tenho uma curiosidade muito interessante. Na iOasis são mais de 150 cidades diferentes com colaboradores. A gente deve ter chutar aqui umas 5, 10 pessoas fora do Brasil, mas 150 cidades, isso é loucura. Hoje a iOasis ela é 100% remota e a gente mantém todas as sedes abertas, funcionando normal como um ponto de encontro. Legal. A gente ressignificou o espaço físico. Eu tô vendo aqui, a gente está no escritório super movimentado, eu fico até nostálgico, eu gosto muito do trabalho presencial, mas eu entendo que a gente está num outro momento e que o meu perfil de negócio demanda algo descentralizado e até o engajamento dessa equipe, manutenção de cultura e tal, ela se faz importante de usar recursos de tecnologia, como nós, por exemplo. O que é necessário para uma construção de comunidade? Quais são os pontos-chave? Então, porque sempre tem que ter alguém administrando ela, né? Claro. Como você mesmo disse ali, o rosto, o dono daquela brincadeira do... Como que é? O que engorda... O olho do porco é o olho do dono. É isso. Acho que numa comunidade é o mesmo, né? Para mim, o grande segredo de uma comunidade é conhecer bem os membros dessa comunidade, as suas dores, seus anseios, as suas expectativas e como a marca, dependendo de que tipo de comunidade seja, como a marca entrega valor para essa comunidade. Como o negócio entrega valor. Porque é uma troca, sempre. Comunidade é uma troca. A comunidade lá do seu bairro, a comunidade do seu condomínio, sempre é uma troca e precisa ter uma troca de valores. E todas as pessoas que fazem parte de uma comunidade, ela tem uma expectativa, ela tem características, dores, anseios. E o importante quando a gente está falando de marca e construção de comunidades é, como eu engajo, como eu entrego valor para esse cara, como eu consigo unir pontas que estão ali dentro de um processo de comunidade. Isso é muito legal. E eu vejo movimentos, a gente está falando aqui de movimentos de marca e construção de comunidades dentro dos atores ali daquela empresa. Mas tem um outro negócio que também é poderosíssimo, que é negócios ou produtos que nascem a partir de uma comunidade já pré-estabelecida. Tem muitos negócios bem-sucedidos que primeiro se constrói a comunidade e através da comunidade identifica qual que é o produto que essa comunidade precisa. E sabe, talvez que acontece demais isso quando a gente traz o outro lado da via, porque a gente passa a escutar. E muitas vezes redes sociais é a marca que cria e ainda até hoje, parece que eu estou falando de um tempo muito distante, mas é muito verdade, tem marcas que fecham os comentários. Então, acaba usando rede social como um site só expositivo, que tem o seu lado, enfim, que precisa usar em alguns momentos. Mas a comunidade tem que ter esse outro lado de quais são as pessoas co-criando com você. Quais são as pessoas te respondendo sobre aquele tema. E dali, acho que nascem produtos, porque sai de uma necessidade encontrada. O que uniu aquelas pessoas? É a dor real ali, né? Eu acho que a rede social, ela é um dos canais, um dos tipos de terrenos para desenvolvimento de comunidade, mas tem outros. Sim. Mas para mim, comunidade ela tem troca, ela precisa medir percepção, ela precisa entender o conceito e as dores daquela comunidade, daqueles membros. E se você não tem troca, você não consegue captar. E é uma via de mão única, né? É como se fosse um jornal, alguma coisa do tipo que só eu comunico, só eu informo. Eu preciso captar, eu preciso engajar, eu preciso ter troca, eu preciso ter percepção. Então, eu acho que quando se consegue entender isso, você tem essa ferramenta tão poderosa, sabe? Acho que pontos muito legais para trazer aqui para o pessoal. Conhecer a fundo a comunidade que você nos trouxe. Então, entender quem faz parte, seja numa empresa, ou seja, parceiros de venda, franquias, para chegar também nos seus
consumidores, que muitas vezes a gente acha que comunidade é só marca consumidores, mas Sim, temos não. esses outros agentes no meio. Entender quais são os pontos, dores, sonhos, desejos em comum. E dali, o que a gente traz como solução, como, Como eu como entrego espaço de valor para experiência? essa comunidade se desenvolver e ficar engajado. Porque comunidade é Perfeito. quando todos os membros estão engajados ali, tá usando, tá interagindo, tá trocando. Como que eu entrego valor ali para que esses membros se sintam interessados em participar dessa comunidade? Empresas são responsáveis muito por liderar esse movimento, mas as pessoas que fazem parte das empresas ou das comunidades a fomentarem tudo isso, Sim, né? eu acho que tem movimentos aí, não falando do mundo corporativo, tem movimentos sociais, esportivos e tal, que nascem em comunidades de desejos em comum e que são quase orgânicos e que é muito legal ver esse movimento e entender as características desses movimentos orgânicos e como eu transfiro isso para um conceito corporativo. Opa, como que eu pratico coisas parecidas? E é bom demais saber que tem tecnologia, né? Para ajudar a gente a reunir pessoas, a ter mais tempo com a nossa família, com as pessoas que a gente gosta. Com certeza. Eu Até a acho que gente esse é o se grande valor conectar, da né? tecnologia, né? Acho que hoje E saber usá-las. faço um bom proveito sobre... No início você trouxe o troca de figurinha. O quanto eu gosto de me conectar, acompanhar pessoas. O seu trabalho mesmo, de muitos anos atrás, eu olhava e falava, caraca, tem algo aqui que pode me ensinar na minha jornada. E claro que a gente vê uma parcela, mas que pode promover encontros como esse, né? Com certeza. E aí você está falando muito de networking, de se conectar com pessoas. Eu acho que é muito parecido com essa questão da comunidade, de você entregar valor. Para mim, networking bem feito é quando você faz sem o interesse Sim. e que eu entrego o valor primeiro. Opa, eu passo a ser interessante para aquela pessoa antes dela ser interessante para mim. Quando isso acontece, quando você usa essa fórmula, geralmente dá certo. Opa, como eu entrego o valor para aquela pessoa, como eu passo a ser uma pessoa interessante para ela, antes de eu querer sugar um contato, uma indicação, qualquer coisa desse tipo. Então, para mim, relacionamento a gente faz entregando valor para outra pessoa e, consequentemente, em algum momento da vida, essa pessoa vai me entregar valor. É uma troca. Concordo 100% com você e um complemento a isso, acho que antes da gente chegar na parte final, é dizer o quanto também somos um ser humano só, né? Então, eu vejo muitas pessoas trazendo até clientes ou amigos pessoais falam sobre, no trabalho eu sou uma pessoa, na vida pessoal eu sou outra completamente diferente. Eu falo, mas como que você consegue? E quando empresas enxergam os colaboradores ali como pessoas que têm sonhos, têm desejos, mas a gente consegue atrelar esses sonhos aos desafios da empresa, trazer para perto o time para isso, a comunicação sai muito mais verdadeira. Esses dias até na nós, né, que somos uma plataforma de comunicação, nosso time sentou, fez um plano de comunicação super engessadinho, com, então a gente vai falar do dia tal, dia tal, dia tal. Eu falei, tá, aqui é o nosso escritório virtual. Por que a gente não traz um print de uma reunião, um insight de alguém que a gente conversou, um café que uma pessoa foi, ou até o meio de um processo de venda com alguém que a gente quer que todo mundo espere. Se a gente sai de uma sala, no escritório físico, a gente vai para fora e conta para as pessoas o que aconteceu. Agora, e no virtual? E isso tem sido uma virada de chave, porque a gente começou a trazer conteúdos orgânicos com mais pessoas trazendo, a gente chama de speakers, né? Sendo porta-vozes desses temas, e o quanto ali se tornou um ambiente digital para 30 pessoas espalhadas pelo Brasil. Legal. Então, o quanto de novo, a ferramenta, tecnologia, né? O meio tecnologia, mas para promover mais conexões com pessoas que, por anos, talvez trabalhando juntas, nunca se conheceram de verdade. Então, ao invés de falarmos de temas genéricos, por que a gente não fala dos nossos sonhos e como a empresa nos ajuda a chegar ali? Então, acho que tem Eu acho isso muito foda. Essa cerejinha. Porque as pessoas, às vezes, esquecem que as empresas são um conjunto de pessoas. É um conjunto de pessoas. Tem um vídeo, a campanha de Havaianas agora para as Olimpíadas. A Havaianas ela é patrocinadora oficial do Comitê Brasileiro. E tem um vídeo que é muito, muito incrível, que começa o vídeo falando sobre as Havaianas das Olimpíadas na fábrica lá em Campina Grande.
as pessoas não fazem ideia que são pessoas que estão produzindo aquilo. Que tem todo Sim. um amor, um carinho na produção. E que depois a Havaianas que vai ser usada na apresentação da abertura lá, nasceu lá por mão de pessoas, de trabalhadores super apaixonados. Então, e orgulhosos de ver aquela construção. Enfim, isso é muito legal, porque por trás de toda marca tem um conjunto de pessoas apaixonadas. Sempre. Muito bom. Fico feliz com como a gente pode olhar para a comunicação como uma ponte que fortalece esses laços, né? Eu acho que a comunicação ela é um pilar importantíssimo dentro desse processo de humanização de uma empresa, de uma marca. Ele estabelece confiança, ele ajuda a gerar credibilidade, ele ajuda a compartilhar a visão, a compartilhar os sonhos. Então a comunicação é poderosíssima. Ela pode acelerar o sucesso de uma empresa, como destruir o negócio de uma empresa. Para marcas e pessoas. Sempre. E agora, para finalizar, te pedir uma indicação de podcast, livro. Eu sei que agora, nessa sua jornada triatleta, você tem escutado muita coisa, lido muita coisa. O que você deixa de sugestão? Podia sugerir um livro. Todo mundo que me acompanha sabe que pós-desafio comecei a ler depois de anos. Mas eu acho que podcast hoje é uma ferramenta, usando tecnologia também tão legal, né? Eu sou super fã do podcast do Joel J, que fala de várias coisas. Para mim, o melhor entrevistador do Brasil. Eu sou apaixonado com o trabalho que ele faz. Curto muito. Sempre que eu estou treinando, eu estou plugado ouvindo algum podcast. Então, recomendar aí o Joel J. Acho que é JJ Podcast, né? Muito legal. E gravamos um episódio com uma participante do grupo de mentoria dele, aqui, Isabela Camargo, que trouxe o quanto ela fez parte dessa comunidade dele e que transformou a vida dela no momento que ela está hoje. Porque quando ela saiu do CLT, ela percebeu que ela perdeu uma identidade dela porque ela não tinha comunidade para se apoiar ali. Então, que bacana, que além de um grande entrevistador, ele tem uma história muito bacana de conectar pessoas incríveis, né? Legal demais. Muito bom. Neto, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, por também acreditar nesses nossos propósitos e sonhos de conectar ainda mais pessoas através de temas, sonhos e até mesmo desafios, né? Que é bom quando a gente, entre nós aqui, falamos sobre eles. Muito legal, Raquel, é um prazer. Parabéns pelo trabalho, pelo projeto. Sou fã, então não preciso nem falar, porque vai ser parcial, eu sou muito fã do seu trabalho, do que vocês estão construindo. Legal demais. Por pouco não esqueço aqui de um mimo. Vai estragar minha dieta, viu, que gente? eu espero que você goste de doce de leite com nozes, porque aqui nós trabalhamos com acúmulo de nozes através do engajamento. Legal demais, obrigado. Aí aqui você não está nem precisando resgatar na lojinha, então já vem como mimo. Espero que goste, leva para a família. Obrigado, legal demais. E obrigada por estar aqui conosco até agora. Então inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, se achar que vale também para alguém que esteja nos assistindo, acompanhando. Então, até a próxima. Já isso aí, volta. Gente. Obrigado. Era louco para falar isso. Ativa o sininho, se inscreva no canal e bora lá.